Chegamos! Sua dose de cafeína, às quintas-feiras, está no ar. Você já foi na cafeteria e você já pediu aquele café duplo? Hoje nós temos um café duplo! Essa é nova. Essa foi boa. Meninas, primeira vez para mim também fazer um café com duas participantes, né? Fazer um pô de coffee com duas participantes. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. 2 horas e meia hoje. O povo ama, ama, principalmente história boa, que eu sei que vocês têm muitas para contar. E sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Eu sei que vocês têm histórias, como eu disse, maravilhosas e eu quero que vocês entreguem tudo hoje, hein? Vamos tudo, tudo, tudo. Bora, né? Vamos começar pela Arctime, depois a gente fala um pouquinho, né, de Agatha, de Simone, mas Arctime, a primeira pergunta que eu fiz, arquitetura em tempo, né, time, porque do time, como que surgiu a Arctime? Conte um pouquinho dessa história maravilhosa que vocês têm. Bom, o nome, na verdade, era algo que a gente tentava pensar muito e foi difícil de vir. Até que a irmã da Agatha falou, por que não Arctime? E a gente, na verdade, no começo a gente achou que soou bonito só. Foi só por esse motivo. Depois a gente começou a tentar relacionar. Nossa, mas Arctime tem tudo a ver, porque Arctime surgiu com projetos online. E a gente relacionava o tempo com os projetos, né, com a arquitetura em si. Então, o tempo do cliente, a vida era muito, continua sendo muito corrida, as pessoas que não tinham tempo, como que elas conseguiam um projeto mais rápido, mais express. A gente tinha, são várias fases da Arctime, no começo a gente tinha muitos outros sonhos que não envolvia a Arctime como primeira na nossa vida, né? Então, era para ser um segundo plano mesmo. Um projetinho, um projeto nosso que talvez um dia virasse algo grande, mas que a gente queria ir com cuidado, sabe? Aquela joia que você deixa ali no cantinho, ai, em eventos especiais eu uso. Foi mais ou menos assim. Então, surgiu com um projeto online e por isso que teve tudo a ver com o nome. E aí, com o tempo, a gente vai moldando isso, né? E hoje, arquitetura e tempo pra gente, a gente vê como algo muito valioso. Até por história de vida pessoal também. É, durante essa pandemia, um pouco antes, a gente passou por muitas coisas na vida que a gente vê como o tempo realmente, de fato, é precioso. E aí, relacionar isso com a arquitetura é o que faz um dos nossos pilares, dos nossos propósitos na Arctime também. Uau, genial, genial. Acho muito legal, um nome fácil de gravar, um nome forte, né? Arctime. E vocês estudaram juntas? Estudamos juntas, nos formamos em 2015 e foi ali, durante a faculdade, virando umas noites aí, projetando, que a gente brincava na época, né? Ai, um dia a gente vai trabalhar juntas, vamos fazer uma sociedade. E aí começou dessa forma, assim, meio despretensiosa. Muitos sonhos, pouco planejamento, É. mas foi indo. E hoje estamos aqui, né? Essa semana a gente está comemorando os 5 anos. 5 anos. Junk Time, é. Uau, que legal. E lá na faculdade, vocês, desde o começo, desde o início, vocês já começaram juntas? O primeiro ano, vocês já se conectaram? Ou foi durante os 5 anos que vocês foram se conhecendo? Como que surgiu a amizade? Porque, né, eu acho que tem, além da sociedade, da parceria do Arctime, tem uma história, tem uma amizade, tem um laço, né, de vocês, uma aliança, na verdade. Como que foi? Desde a primeira semana, né, É, Fê? Acho que tem o primeiro muito. dia, não sei, alguma coisa assim. É, a gente sempre foi amigas mesmo assim de, sabe quando junta primeiro dia de aula, vê ali, ai, gostei dessa pessoa, já senta junto e assim, foi na faculdade também, como se fosse o primeiro dia de aula na escola. É, foi bem assim E mesmo. desde sempre fazíamos projetos juntas, todos os trabalhos a gente sempre passou perrengue por trabalho junto também. Choramos juntas muitas vezes. Inclusive, até uma curiosidade, a gente fez a faculdade não em 5 anos, mas em 5 anos e meio, então as duas fizeram mais 6 meses de faculdade As juntas. duas. Cada Foi. uma pegou DP em uma matéria. Uau! Foi mesmo. Não lembrava disso. Ó, viu como a gente é referência das pessoas que a gente anda Tá em vendo? todo sentido, né? É mesmo. Que legal. E ali nasceu a amizade de vocês que foi se fortalecendo, vocês se formaram, mantendo sempre ali a amizade, mas aí cada uma foi seguir um caminho, né, profissional. Como que foi? Eu sempre tive um primeiro emprego. Então, assim, desde. Nunca tive luxo, nunca tive. Era muito difícil pagar a faculdade. Tanto que quando eu comecei a faculdade, teve até um episódio na minha família, num momento de uma oração que a gente tava fazendo. Na época, meu avô tava doente, a gente tava na casa dele e estavam rezando pelo meu avô que tava doente, não tinha nada a ver comigo. Mas aí. Acho que eu nunca te contei isso, amiga. Não. Mas aí, no meio dessa oração.
um dos servos que estava rezando lá virou pra mim e falou assim: a sua filha vai se formar. E eu nem tinha começado a faculdade ainda, eu tava pensando em entrar, né? Foi no mesmo ano. A sua filha vai se formar, pode ficar tranquila, porque a minha mãe sempre tinha muito isso com ela. De que ela queria me ver formando, ela queria que eu tivesse, mas que ela não tinha condições de dar. Então ela ficava preocupada, porque o curso de arquitetura sempre foi muito caro, como que a gente ia pagar, não sei o quê. Mas foi. E aí, desde o começo, eu tive que trabalhar em algo que eu pudesse ajudar na faculdade. E aí, o ramo que eu entrei, que na verdade eu sempre relutei no começo, mas que eu entrei foi no ramo comercial. Meus pais sempre foram vendedores, eu sempre trabalhei com vendas desde os 14 anos de idade, que eles tinham uma papelaria. E eu sempre falava, mãe, eu não quero ir em vendas, não quero ir. Minha mãe falava assim, Simone, quem vende nunca fica desempregado. Quem vende nunca fica desempregado. Então, se for pra você entrar, entra. Depois você segue na sua área, não sei o quê. E desde o começo da faculdade, eu tava trabalhando de secretária num escritório de advocacia, que eu ganhava ali um salário de estágio, bem baixo. E aí eu tive a oportunidade de ir pra uma loja de acabamentos em Sorocaba. E como tinha a ver com a área, né? Eu falei, bom, tem a ver, fui. Então, eu sempre precisei desse emprego para ajudar na faculdade. A partir do momento eu consegui pagar minha faculdade sozinha, aí as coisas foram começando. E então por isso que também foi uma dificuldade no começo, como a gente não, a Agatha também não, nunca teve esse contato com o ramo da construção civil, nunca teve um pai engenheiro, uma mãe que fosse arquiteta, um nome, alguma coisa. Era difícil a gente sair da faculdade e já meter a cara de tipo, nossa, vamos montar nosso escritório, vamos empreender, vamos começar com um projeto. Porque eu sempre precisei desse salário ali, entendeu? Então, por isso que sempre foi um segundo plano. Pra falar a verdade, Dai, eu nunca tive uma coisa assim no começo da faculdade de, eu vou ter meu escritório de arquitetura. Eu gostava muito de arquitetura, mas eu não sabia ainda onde que eu ia me encaixar, se um dia eu ia ter um escritório, se eu não sabia, de verdade. A minha vida vai acontecendo assim muito, sabe? E eu só vou. E e aí foi isso. E aí eu sempre trabalhei em loja, depois fui para uma outra loja de acabamento, daí eu tive a oportunidade de trabalhar na loja de iluminação, sempre nesse ramo comercial. E aí até que a vida empurrou, falou, agora vai. Agora tá na hora da Agora Arctime. é a hora. Agora é a hora. Deu um chute na bunda e agora a gente tá aqui. Que legal. E você, Agatha? Eu sempre trabalhei na área mais técnica. Eu consegui fazer estágios dentro de escritórios aqui de Sorocaba mesmo. Então, eu sempre estive com esse pezinho ali na área, sabendo como funcionava essa rotina. Então, já era uma coisa que eu queria bastante, ter o meu próprio negócio ali, começar. Só que tem aquele medo, aquela insegurança de eu vou encarar essa bronca sozinha. E como a gente já se dava muito bem, já trabalhava bem juntas, foi surgindo algumas coisas aí que eram grandes para duas recém-formadas, né? Ah, vamos fazer uma parceria aqui, vamos fazer uma parceria ali. Começou assim, né? Antes mesmo da Arctime. Aí depois a gente firmou e realmente não vamos. E muito foi porque eu também estava indo estudar fora, né? Então a gente tentou se organizar porque o meu maior medo era sair. Eu tinha isso, que se eu saísse da área durante um tempo, mesmo que fosse para estudar, ia estar meio que zerando alguma coisa. Ia ser difícil voltar. E na verdade foi necessário, foi o que me direcionou melhor para o que a gente trabalha hoje. Então eu precisei sair para enxergar mesmo. Parece que é uma coisa assim, né? Você vai aqui, que é isso que você precisa ver, porque é isso que você tem que fazer. Então foi dando essa reviravolta que a gente chegou onde a gente está hoje também. Que legal. Eu ouvindo histórias, né? Eu confesso que eu sou apaixonada. Eu falo que é um privilégio estar aqui, sentada, ouvindo mesmo ao vivo, olhando nos olhos de vocês, porque a gente vê, né, o olho brilhar. E eu acho muito legal porque a gente vai vendo a trajetória e é incrível como a vida da gente ela vai se encaixando, né? Como os processos, como os lugares onde a gente passa, olhando aqui, analisando um pouquinho da história de cada uma de vocês, como já estava, né? Tudo trilhado, tudo escrito, Não, mas é mesmo. né? E cada uma com as suas qualidades, né? Cada uma com as suas habilidades. Uma já tinha a experiência ali dos escritórios, né? Do corporativo, a outra em vendas, que a gente sabe também que é algo muito importante. Eu acho que todo mundo precisa vender, né? Todo mundo precisa entender sobre vendas, estudar sobre. Eu brinco, né? Eu falo que a administração
É uma coisa que deveria ter em todos os cursos, né? Porque a gente sai, às vezes, entendendo muito tecnicamente da área, mas a gente não sabe entendendo como se posicionar, entendendo sobre pessoas. Então é muito legal a história se unindo, né? Se conectando. E desde sempre, eu e a Agatha, a gente sempre se complementou muito, tanto no quesito de pessoas mesmo, né, de valores, quanto em quesito de profissional. Sempre ela foi para esse lado mais técnico, eu para um outro ramo diferente, mas que ao mesmo tempo a gente percebia que as coisas se encaixavam e até a gente chegar hoje, eu posso dizer que foi durante essa pandemia que a gente se encontrou dentro da arquitetura mesmo. Por mais que a Arctime já tenha 5 anos, eu pelo menos sinto isso hoje agora, assim, que a gente encontrou aonde a gente quer chegar, sabe? Aonde a gente vai, pelo menos o primeiro passo ali, que sempre foi tudo muito deixa a vida me levar. Mas agora não, agora a gente já sabe, não, é isso que a gente quer e a gente percebeu o quanto tudo contribuiu pra gente chegar nesse momento também. Mas eu acho que é essa questão mesmo, né? De não é só deixa a vida me levar, mas é das prioridades, né? De se capitalizar. Porque às vezes a É, gente sai da faculdade e a gente sai sem o norte, tem um diploma na mão, mas e aí? E agora? O que a gente vai fazer? Então é importante também se dar esse tempo de se conhecer, de se amadurecer, para ser mais assertivo. Porque hoje, olha o tempo, a carreira de vocês em 5 anos, mas a gente olhando mesmo o escritório, a formação que ele tem atual, de vocês se dedicarem 100% a isso, é menos que 5 anos, né? Tem o quê? Tem nós duas, 100% na Arctime, tem 1 ano, um ano. apenas 1 ano. Mas olha os lugares já onde vocês chegaram, né? As obras que vocês já estão fazendo, porque teve toda essa preparação. Então é importante a gente entender os tempos na nossa vida, né? E aí vocês começaram no online, o projeto online, no início, esses 5 anos atrás, porque cada uma tinha ali o seu trabalho principal, né? Sua fonte de renda, e isso foi criando uma proporção, foi crescendo, crescendo. E qual que foi o motivo que vocês falaram, não, agora a gente precisa focar nisso? Como que foi essa virada de chave? Olha, na verdade, pensando assim, eu tava pensando isso esses dias até, o começo da Arctime foi meio conturbado, assim, com algumas surpresas, né? A gente tinha se organizado pro fato de que eu ia estar fora. Eu ia pra ficar 1 ano, fiquei 2. A mãe da Cia adoeceu enquanto eu tava fora também. Então foi uma coisa assim que pegou a gente bastante de surpresa. Então a Arctime, ela não aconteceu muito nesse primeiro período, porque a gente não conseguia, a gente não tinha energia e tempo pra cuidar da Arctime, né? Então, foi uma coisa que veio de agora, de uns 2 anos pra cá. Eu terminei meu intercâmbio, as coisas se acalmaram um pouco. E aí a gente falou, não, agora a gente vai cuidar. A gente cogitou terminar, divorciar no começo, antes da pandemia. Porque a gente viu como as coisas estavam conturbadas, como estavam difíceis, elas iam se acalmar, a gente sabia que iam, mas a gente precisava de um tempo para cuidar das nossas coisas pessoais. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia e mostrou que não, que a gente tinha que manter aquilo, que era aquilo que a gente precisava estar fazendo. Foi bem isso mesmo. Muitas coisas aconteceram, né? Muitos perrengues, assim, no caminho. E como era uma coisa que, por mais que não fosse prioridade naquele momento, a gente tinha aquele sonho dentro do coração, acaba tendo muita frustração, né? Puxa, mas nem comecei direito já. Então, graças a Deus a gente passou e a gente espera que, não que não vai ter mais, lógico, a gente vive, até postei um stories vindo, empresa passa todo momento por perrengue, né? Então vão vir altos e baixos, enfim. Mas que bom que a gente tá aqui agora e que bom que a gente tá se encontrando dentro, né, do nosso nicho, da nossa arquitetura, o que que a gente pode fazer de diferente, porque a arquitetura, esse ramo especificamente, ele tem uma coisa muito que a gente sempre sentiu muito, eu e a Agatha, de só luxo, só, sabe, uma coisa muito glamour. Lógico que tem isso. Mas o que mais além disso? Onde que a gente se encaixa ali pra gente levar algo a mais, né, dentro da arquitetura? E aí a pandemia veio e a gente percebeu que, meu, as pessoas enlouqueceram dentro de casa. E por quê? Porque a casa não, para as pessoas não era uma prioridade. E hoje se tornou uma prioridade, porque as pessoas, né, começaram a ver o quanto é importante você estar bem dentro dessa casa, você realmente ver como um refúgio,
Não ficar louco de ficar preso dentro de casa. E eu acho que encaixou muito com o nosso... com esse insight que a gente teve, assim, de, nossa, a gente precisa entrar nesse nicho de fato, de fazer uma arquitetura diferente, uma arquitetura para a pessoa, uma arquitetura que não desconstrua um pouco o negócio de tendências, de só glamour, de só luxo, de só gente rica que pode ser um arquiteto, sabe? E eu acho que a nossa era, assim, a nossa geração de arquitetos, no geral, desde as pessoas que a gente se formou, estão muito indo para esse caminho e a gente acha que é um caminho legal, sabe, para arquitetura, porque passou por uma fase muito boom, que a arquitetura virou que nem, sabe, uma faculdade que todo mundo fazia, e aí acabou meio que se perdendo o propósito, sabe? Agora parece que tá voltando e a gente fica feliz com isso, e a gente tá se encontrando também agora nesse momento, né? Uma arquitetura acessível, né? Acessível. Uma arquitetura no sentido assim de que se você estiver bem acompanhada, monitorada, assistida por um bom profissional, você vai gastar menos, você vai aproveitar mais o espaço, né? Porque quantas vezes a gente vê pessoas que, poxa, investiram, compraram o sofá do sonho, mas de repente aquele sofá não é funcional naquele tamanho de sala, né? Aquela cor não combina com nada. Então, acho que as pessoas também viraram essa chave de que eu posso sim me planejar e ter uma casa que eu realmente me conecto, que não é frescura, que não é luxo, mas é o meu lar, né? Então acho que é isso, essa chave que virou muito, porque antigamente era mesmo, né? Se você fosse olhar, quem contratava um arquiteto? Uhum. Quem que contratava um decorador, um design de interior? Era só quem tinha muito dinheiro. Mas hoje a internet também aproximou as profissões, né? Conectou, fez as pessoas pensarem, só, meu, mas espera aí. É um sonho, mas quanto custa esse sonho? Dia atrás disse, nossa, mas eu achava que era super caro, que era, nossa, coisa de milionário. E não, é uma coisa que você vai fazer, eu vou ver o projeto, eu já vou ver a minha sala, eu já vou ver a minha casa. Então, acho que isso aproximou e conectou, né? Né? Já vai idealizar aquilo, né? A pessoa tá planejando há anos aquilo, aquela reforma, aquela construção, e aí você tem um projeto, uma etapa antes que você já idealiza, você olha e fala, meu Deus, é isso que eu quero, é outra coisa do que você simplesmente construir, daí você olhar, não é muito bem o que eu queria. Nem fale. Eu sou apaixonada. Eu falo que aqui no Pod Coffee, todo mês, pelo menos um arquiteto, um escritório de arquitetura eu quero ter. Porque eu amo essa área, eu amo a área de vocês. E eu falo que eu trabalhei muito tempo também, né, na área de vendas, na área da construção civil, e foi a área que eu vi os clientes mais machucados. Porque estavam construindo muitas vezes casas maravilhosas, gigantescas, mas estavam um casamento indo por água abaixo, estavam frustrados porque tinham sido passados para trás, pegaram às vezes empresas que não tinham idoneidade nenhuma. E se a gente for ver, quantas mãos vai numa casa, né? Quantos produtos, quantos materiais, quantas empresas, olha o movimento de energia, da economia, de empresas. Então, precisa estar conectado, precisa ter profissionais sérios, profissionais que você tenha empatia, porque é o sonho, todo mundo sonha em morar bem. Em ter um lar bonito, um lar confortável, né? Um lar que, poxa, eu vou sair. Eu acho que a melhor sensação que tem de uma casa gostosa. Eu preciso mesmo ir, porque ai, eu gosto tanto da minha casa. Ou senão, quando viaja, né, Dai? Toda vez que a gente viaja é a mesma coisa. Até domingo a gente foi 2 dias, né, na praia, mas a gente voltou e falou, ai, que delícia voltar pra casa. Ele falou, ai, nem fale. Então, é uma coisa que realmente é isso que você precisa sentir, né? Ai, delícia viajar, mas quando você chega, nossa, que delícia, tô em casa. Nossa, nem fale. Agatha, e você? Você teve um episódio da sua vida que você começou a comentar com a gente que você foi estudar outro Uhum. idioma fora. Isso, E também experiências de vida, né? exatamente. Eu já conheço um pouco dessa história, porque a gente é amiga fora daqui, dá licença. E você pegou bem o período da pandemia, você estava no intercâmbio que era para durar 6 meses? Um ano, Um ano. inicialmente um ano. E ficou lá quanto? Fiquei 2 anos. 2 anos. E como que foi a sua experiência lá de estar num outro país? E também isso voltado ao olhar da arquitetura. O que que você falou, meu, eu preciso trazer isso para o Brasil, preciso implantar isso na metodologia da Archtime. Como que foi? Compartilha com nós um pouquinho. Eu tive a sorte de acabar indo para Chicago no meu primeiro ano. Em Chicago, a gente pode dizer que é a central da arquitetura nos Estados Unidos, Chicago e Nova York. E eu tive o privilégio de morar nas duas cidades. Eu morei um ano em Chicago e um ano em Nova York.
E acho que o que mais me tocou, assim, nas duas cidades é o cuidado e o afeto que eles têm com a arquitetura. Então, tudo é muito preservado, é muito bem cuidado, e a gente, infelizmente, não vê isso muito por aqui no Brasil. E em Chicago teve um episódio que foi ali que eu falei, é isso aqui que eu tenho que fazer, que é a mesma coisa que a Si comentou agora, né? Eu, por trabalhar em escritório, eu vi muito luxo, muito um padrão de cliente fechado, sem exceções. E morar bem é o básico. Todo ser humano tem direito a morar bem. É o básico do básico. Não tem que ser um luxo isso. Tem que ser o básico ali suprido. Então, foi uma coisa que me deixou um pouco frustrada na área. Então, eu fui pra lá com isso, assim. A gente tinha começado o Arctime, mas a gente já sabia que a gente não queria transformar a Arctime em mais um escritório que só trabalhasse com projetos extremamente luxuosos e clientes de muitíssimo dinheiro, não apenas isso. Então, tava naquela coisa assim de o que a gente vai fazer. Aí, um dia, eu fui passear uma tarde, eu vi que tinha um centro arquitetônico em Chicago, e eu fui, vou lá dar uma olhada, o que tem lá, né? Achando, pra dizer bem a verdade, que ia ser só mais uma exposição dessas que a gente vê, né? Com várias maquetes. E o tema era sustentabilidade. Sustentabilidade na arquitetura. E quando eu entrei lá, eu olhei aqueles projetos, eu falei, meu Deus, é isso. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso trazer isso pra gente de alguma forma, se a Si topar. Graças a Deus ela topou de primeira, entrou de cabeça. E foi uma conexão muito grande. Então, o momento que mais me marcou nesse intercâmbio, nesse período morando fora, foi esse momento. Eu já estava bem encantada com a cidade, com tudo lá. O estilo de vida é muito diferente. A gente sabe que é uma coisa que são poucos que têm oportunidade. Mas quem puder de viajar, de morar, fazer intercâmbio, conhecer, é muito rico. Você sai assim com vários destraves mentais. Parece que quebra muita crença quando você vai para fora, né? Quando você conhece outros lugares. E aqui também no Brasil, né? Não só fora do país, mas dentro do país também a gente tem muita diversidade cultural. Então, conhecer essas coisas diferentes. Mas esse momento em si foi o que mais me marcou lá. Que eu falei, eu acho que eu vim aqui, assim, para viver esse dia, esse momento aqui. Valeu a viagem toda. Super. É legal esse ponto que você tocou, né? Aqui no Brasil ainda tem muito essa mentalidade do que é de todo mundo não tem valor, né? Diferente de lá fora. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa melhorar, né? Melhorar, virar essa chave, né? Poxa, se é de todo mundo, é meu também, é dos meus filhos, vai ser dos meus netos. Então, tem que ter muito valor. Mas é engraçado isso que você está contando, porque eu me assento durante a semana na mesa com muitos profissionais de arquitetura. E eu tenho um carinho imenso por vários. Histórias lindas que vocês ainda vão conhecer aqui. Mas eu falo para as meninas que nós chegamos nessa tarde, né? Que vai ser a noite que vocês vão estar assistindo esse episódio, é gravado, porque um dia a gente estava tomando um café. E elas me contaram que a cada cliente que elas fecham, elas plantam uma árvore. E naquele momento, como eu sou uma eterna apaixonada pelo novo, né, por propósito, por pessoas que impactam de alguma forma a história de vida, né? A gente tá aqui pra quê? Só de passagem, só pra ser mais um? Eu falei, opa, como assim? Cada cliente que vocês fecham, vocês plantam uma árvore. Elas porque a gente tem todo esse olhar pra sustentabilidade. E aí, naquele dia, eu fui pega, porque eu falei, nossa, eu sou uma pessoa assim que, né, me julgo, tento ser uma pessoa do bem, né, uma boa filha, uma boa esposa. E qual tem sido o meu envolvimento com o meio ambiente, com a sustentabilidade? Né? Qual tem sido o meu propósito de deixar né, um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas, para as próximas gerações? E eu fui muito impactada naquele café. De verdade mesmo, né? Eu sempre repito isso quando a gente se vê, porque eu achei muito, muito original, muito diferente, uma causa válida, sabe? Que se as empresas, se as pessoas... Porque se a gente for olhar, a gente é pequena, nós estamos começando, né? 5 anos, eu também, né? Que eu tô empreendendo aí, tô indo para o 2º ano.
Então a gente precisa provocar isso nas pessoas à nossa volta, porque imagine a pessoa que está do outro lado, né, as grandes empresas se tivessem, né, mais aflorado essas causas que são válidas, são reais, sabe? Que mundo maravilhoso que a gente viveria, não é verdade? E a gente se autojulga muito, né? Assim, surgiu na simplicidade esse projeto. Foi uma ideia que a Agatha teve no momento que a gente estava querendo lançar uma consultoria de paisagismo para a gente cada vez mais nichar os nossos clientes também para esse lado da sustentabilidade. E aí a Agatha falou assim, por que que a gente não faz uma consultoria? A gente já tem consultoria também normal, voltada a paisagismo, e aí a gente planta uma árvore para as pessoas que fechar a consultoria de paisagismo. Então surgiu assim, faz 6 meses que a gente tá com esse projeto, não faz tempo. E daí eu falei, legal, amiga, vamos. Foi que a gente acabou nem fechando, né? Consultoria de É. paisagismo. Nem fechamos. E continuou. E aquela ideia ali. Daí eu falei, amiga, vamos transformar isso em cliente, então. Cada cliente que fechar com a gente planta uma árvore. Que eu acho que tem tudo a ver com a nossa marca, com essa nova marca da Arctime, né? É, com todo o nosso propósito. Daí foi. E assim, eu falei, a gente se autojulga porque pra gente é uma ideia simples, boba. E aí, quando vem uma pessoa que nem você daí fala, engrandece tudo isso, fala, meninas, isso é incrível, a gente fala, nossa, eu não tinha parado pra pensar, né, que podia se tornar algo assim. E aí a gente se apaixona cada vez mais, né? E é algo simples, gente. A gente tá apenas plantando uma árvore, né? E eu fico até emocionada de ouvir você falando, porque se a gente conseguiu impactar uma pessoa, a gente já conseguiu algo grande. Se a gente fez uma pessoa parar e pensar nisso, já é grandioso. Então, essa é a intenção também por trás disso, né? Porque a gente não consegue pensar em algo que a gente não tem acesso. Então, a gente não tem acesso a isso de o que é plantar uma árvore. A gente vê isso na poesia, mas e na prática? Como que funciona isso? Então, às vezes não dá, às vezes a pessoa não tem espaço, não sabe como. Como que a gente vai, então, simplificar isso e dizer, ó, o caminho é esse aqui. É mais simples, é mais fácil do que você imagina. Então já é grandioso Ó, e estarmos ouvindo isso. fica até a dica aí, né? Vocês levam essa conscientização também para o cliente quando eles fecham com vocês. De repente, até, ó, você tem a possibilidade, qual muda você quer que seja plantado, né? Porque o seu projeto vai fazer com que a gente plante uma árvore. Ter essa É coparticipação no mesmo? sentido dele poder escolher e saber que o projeto É. dele fez ele plantar, sei lá, eu assumo que eu sou péssima para essa parte de planta, de muda. Hoje mesmo os meninos aqui falaram: ai, você viu que tem uma plantinha atrás de você? Ficou ótima no vídeo. Aí eu falei: é espada? O que que é comigo ninguém pode? Eu comecei a falar os nomes porque eu não domino muito isso, né? Meu marido que gosta mais de planta lá em casa. Ele que cuida, assim, eu não sou muito de cuidar de planta, né? Cada um é bom em alguma coisa, não é verdade? Mas eu acho lindo, né? Então, se vocês conseguiram me impactar, que é uma pessoa zero planta, zero, imagina as outras pessoas que são apaixonadas, né? E eu acho muito legal. Eu sou apaixonada por esses propósitos, sabe? Tudo que envolve assim uma estratégia que você olha assim, você fala, meu, qual é o resultado disso? Qual é o impacto disso? Sabe? É muito mágico as boas ações, porque é diferente, né? Boas intenções de boas ações. Tem até o velho ditado, né? De boas intenções, né? O inferno tá É, cheio. É, Mas nós precisamos ter essas boas ações. E é aquilo que você falou, o que custa? Então, trazer essa conscientização, porque às vezes meu, é o mínimo, é o básico, mas a gente está tão no automático. E o automático nos mata. O automático está matando nossa sociedade. O automático está matando o meio ambiente. Né? O automático, ele nos prejudica muito. Então, a gente precisa, assim, voltar. Parar um pouquinho e ser impactado com essas causas. Ah, mas não, é frescura. Porque eu entendo que tem muita gente também que acaba usando de má fé essas causas importantes, né? Porque a gente sabe que existem apoios governamentais, existem empresas que conseguem até desconto de impostos, mas será que são práticas que são feitas mesmo? Será que não é mais uma vez o jeitinho brasileiro de driblar, né, a arrecadação de impostos? Então, quando eu vejo pessoas que, poxa,
A única coisa que eu tô buscando é a minha consciência feliz, que é isso, né? Vocês poderiam comemorar de outra forma, vamos sair para jantar e vamos, que eu acho que também vocês comemoram, né? Mas não, vamos deixar a nossa marca. Então, eu acho que, meu, virei fã, de verdade, fã de vocês. Que árvore você gosta, Dai? Ai, menina do céu, que árvore que eu gosto. Pensa em uma, não precisa responder agora. A gente planta uma pra você. Tá, vou pensar. A gente Vou te dá pensar. essa muda de presente plantada em algum lugar do mundo. Isso aí. Uma das perguntas também que eu queria fazer para que vocês estão super por dentro desse assunto é sobre isso, né? Tem algumas espécies que são permitidas, que não são permitidas. Como que funciona? Consegue falar um pouquinho assim para nós? Dar uma dica rápida para as pessoas, sei lá, de repente alguém assistiu a gente e fala, ai, tá bom, quero adotar isso, vou começar a plantar árvore. Qual que é o caminho? Como que começa? Dá uma diquinha assim, dá uma pincelada nisso. Tá. Primeiro, a gente tem que pesquisar. Geralmente, na Secretaria do Meio Ambiente de cada cidade, eles têm uma lista de espécies que você pode utilizar na calçada. Porque tem árvores que têm espécies super agressivas ou crescem muito, podem acabar pegando fiação, telhado de casas. Então tem que ter esse cuidado mesmo, né? Se for para dar uma árvore para você plantar na calçada, eu vou sugerir o ipê, que é uma árvore, um ipê amarelo, ipê branco, que bastante gente conhece e que ele vai super bem em calçadas e não agride muito, não destrói, né? A raiz não é muito grande. Mas tem que ter esse cuidado mesmo. Então é legal, de repente você entra no site da prefeitura do seu município mesmo e puxa lá o plano de arborização da cidade. E lá vai estar dizendo todas as espécies indicadas, inclusive com o clima, com o solo do local, né? Então aqui em Sorocaba, a gente tem um clima bem quente, né? O ar é bastante seco a maior parte do ano. Então, quais as árvores que se adaptam bem a isso? Vão ser diferentes de quem mora no sul, ou quem mora mais para cima, né, em Minas. Então, é legal você dar uma olhada no site da prefeitura mesmo. Com certeza tem isso. E tem também, às vezes, até doação das mudas pela própria prefeitura. Aqui em Sorocaba tem um projeto muito legal da prefeitura junto com o Parque Chico Mendes, que cada cidadão pode estar retirando 10 mudas de árvore por mês. Gente, são 10 mudas. Nossa. Se cada um fizer isso, a gente não vai ter problema com falta de sombra, falta de árvore, de passarinhos. A gente cria biomas, né? Então, são 10 mudas que você pode retirar. O ar Por purificando também, né? Sim. E tem aquela velha história, né? Na vida você precisa ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore e andar de bicicleta. Senão você não zerou a vida, você não viveu a vida. De todas essas, tá faltando árvore. Eu preciso plantar uma árvore. A gente vai resolver isso em breve. Vamos resolver em breve. E aí você voltou pro Brasil, né? Aí eu voltei pro Brasil pensando, o que é que eu vou fazer? Estávamos em pandemia, eu estava bastante insegura por conta do meu pai, né? Que eu vim para morar com ele inicialmente, e a esposa dele também, que tem uma doença autoimune, então eu estava bastante insegura de sair e procurar um emprego e me expor. A verdade foi bem essa. Então eu falei, não, mas a Arctime tá rendendo frutos, então eu vou focar nela 100%, que se a gente trabalhando cada uma em outros empregos, ela tá gerando alguma coisa, se eu começar aqui 100%, então vai gerar mais. E foi isso que aconteceu. Que legal. Aí você começou 100% Arctime, assim ainda estava trabalhando numa empresa. E aí, como que foi para você? Chegou no momento que você falou, não, é agora. Vou junto com a Agatha e vamos pegar uma na mão da outra e bora. Na verdade, fui chutada. Não foi bem assim. Foi um empurrão da vida, assim, ó. Mas que eu busco sempre entender, depois que passa, né, o baque, você entende que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E eu falo, se fosse para eu tomar uma decisão, talvez eu não tivesse tomado nesse momento. E foi o momento que precisava ser. Esse momento você tem que ir, aí a hora que eu me vi no momento de ir agora, o que eu vou fazer? Falei, não, eu vou me dedicar, porque se em um ano a Agatha tá aqui se dedicando 100%, a gente já teve bons frutos, imagine as duas 100%, né? São duas pessoas, são duas energias, Então, eu falei, é agora. E aí, desde então, a gente tá fazendo acontecer. E
a gente começa a se conectar muito mais na área, né? Daí, porque aquela coisa, ninguém dá 100% em tudo. Se você tem vários negócios, você não consegue dar o seu 100% ali em tudo. Você sempre dá um pouco menos, porque a outra coisa vai te sugar um pouco de energia também. E aí eu me vi até voltando a estudar mais sobre arquitetura, novos temas entrando para Arctime também, que tá muito ligado ao nosso propósito, que é o tema da biofilia, da biomimética, que são estudos científicos que estudam a natureza dentro do contato com o ser humano, dentro da residência, dentro da construção, da arquitetura. E isso tudo foi, sabe, abrindo a mente e fazendo com que a gente direcionasse ainda mais a Arctime. Então, acho que era o momento que eu precisava mesmo para as duas estar ali focada, né? E a Aga comentou, né, que ela veio e estava insegura de, né, como que inserir esse tema da sustentabilidade, mas é uma coisa que eu falo para ela, sempre falei, é contagiante, assim, sabe? E você percebe, a Agatha traz isso também, ela tem essa leveza de trazer o tema sustentabilidade. Porque às vezes você fala e assusta até nos dias de hoje, né? Por mais que a gente saiba que isso é o futuro, né? Que cada vez mais a gente pretende que as pessoas se voltem a isso, mas é uma coisa que ainda assusta. E ela tem esse dom de trazer de forma leve, e você vai se apaixonando por aquilo, se envolvendo e percebendo que são pequenas ações. Você não precisa mover o mundo. Se você fizer o mínimo ali, você já fez muito. Vou te falar uma coisa, se a Agatha não trabalhou com venda, mas se ficar perto dela, você começa a plantar, você vira vegetariana. Já dou a real para vocês, meus É queridos isso. amigos de casa. Porque você senta perto dela, e não é uma coisa assim que você precisa, mas é a forma mesmo de compartilhar o conhecimento que ela tem. Eu acho que isso que é legal, né? Às vezes a gente tem as nossas verdades, as nossas causas, e a gente nunca pode enfiar a goela abaixo do outro, né? Porque todo mundo também tem o seu tempo, tem a sua forma de virar chave, ou então, né, somos seres diferentes. Não adianta, cada um, né, tem a sua essência. E eu acho muito legal, porque todas as vezes que eu converso com ela, eu já tenho um pezinho ali, né? Eu falo para ser vegetariana, é que eu gosto muito de churrasco, pra ser honesta. Mas eu não vejo a carne como um animal, eu vejo como um produto do supermercado. É. Tanto que, ó, olha, o podcast tá tomando aqui um caminho, mas vamos lá, né? Vamos compartilhar as risadas da vida. Eu vou no açougue e eu falo assim, o povo lá de casa gosta muito de pancetinha assada, né? Aí eu falo assim, ai, me vê pancetinha, mas por favor, não tem tetinha, né? Aí o açougueiro esses dias olhou, tetinha, eu falei, porque se tiver tetinha, pelo amor de Deus. Vocês acreditam nisso? Ele falou, nunca ninguém na vida pediu panceta sem tetinha. Agora vocês vão. Um dia que eu vi, assim, meu marido comprou cheio de carne, assim, a panceta, e na hora que eu olhei um monte de tetinha, eu falei, gente, isso aqui era uma porca. É, Eu não consegui dá um baque, comer. né? Porque eu vejo como um produto de mercado. Se eu linkar que era um animalzinho e tal, eu não consigo Mas eu comer. sou igual a você, Dai. Teve um único ano no Natal, na família do meu pai, que eles fizeram uma leitoa com a cabeça da leitoa ali, com a maçãzinha. Eu falei, não comi, não comi, não consegui. Deu um baque. Mas é engraçado como a gente esquece, né? Como a gente esquece. Tipo, põe, E é esquece de ali. cada um, não É. adianta, né? Não tem como a gente entrar em pautas, ou não é, mas assim, eu sinto que realmente a gente estava falando, né, da idade chegando, que tem coisas que vão se tornando indigestas, né? A carne é uma das coisas que não tá muito legal para mim. Então eu brinco com a Agatha, falo, Agatha, preciso andar mais com você, porque daí eu vou virar vegetariana. Vou falar pra vocês, é uma coisa que vai assustar. Eu sempre vi que era um porco, que era uma vaca e eu comia do mesmo jeito. Eu sempre comi leitão, pururuca. Eu nunca tive problema, eu nunca enxerguei dessa forma. E, na verdade, o que me fez parar, assim, de comer carne, reduzir, foi o meio ambiente. Por causa das questões que a gente começou a viver, das queimadas para gerar pasto. Depois disso, que eu comecei a mudar a minha visão em relação ao animal. Então é o que você falou, cada um tem um tempo, cada um tem um caminho. Cada um vem por uma causa, né? Que nem você, o Exatamente. pasto que... Uhum. Que louco. Exatamente, cada um vem por uma causa. Não é algo assim que vai ser fechadinho, quadradinho, né? Para cada um. Mas, falando em natureza em si, gente, eu falo assim, não é parar de comer carne, não fazer mais nada, parar de usar plástico e produtos assim. É muita gente fazendo um pouquinho. Não é uma única pessoa fazendo tudo. Isso não vai dar diferença. A gente precisa de muita gente, cada um fazendo um Não é o pouquinho. radicalismo, né? Exatamente.
Legal, isso é É. muito importante. É separar o lixo, é cada um ali o que pode ali no O seu dia a mínimo. dia, né? É. É, bem bacana isso. Meninas, aqui a gente tem um quadro especial. Pronto. Eu gosto Já tô muito. aqui. Essa é a parte que eu mais gosto, que é a parte do depoimento. E eu acho que não tem nada mais valioso do que as pessoas falando sobre nós, né? Ai, que nervoso. E principalmente sobre o olhar do outro. E aí a gente tem uma mensaginha para vocês, bem especial. Queria que vocês olhassem aqui na tela. Ah, Oi fofíssimo. meninas, tudo bem? Oi, minhas arquitetas favoritas. Queria começar parabenizando vocês pela profissão, pela arte que é de transformar sonhos em realidade. Vocês têm esse dom e um dos meus sonhos foi realizado pelas mãos de vocês, então eu sou muito feliz, muito grata. Cada cantinho aqui do meu espaço sempre será lembrado com muito carinho e muito amor por vocês, porque vocês conseguiram imaginar, pensar e projetar muito melhor do que a gente imaginava. Então, sou muito grata por isso e queria parabenizar vocês por serem mulheres tão incríveis, tão maravilhosas, que são tão diferentes uma da outra, mas que ao mesmo tempo se completam de uma forma incrível. Então, parabéns. Muito obrigada por fazerem parte da minha vida, fazerem parte da minha história. Estarei sempre torcendo por vocês e tenho certeza que o mundo é pequeno para o sucesso que vocês têm para alcançar ainda. Um beijo, amo vocês. Ah, Que linda. essa Emily, viu? Eu sou apaixonada por ela, né? Não tem como. Muito guerreira, nossa, demais. Linda. Ai, gente, ó, tem episódio dela aqui com a história dela, tá? Se você olhar lá, tá lá nos, acho que é o terceiro, se eu não me engano. Aproveitando, já vamos fazer a chamada. Você que veio aí, né, para ver essa história inspiradora de sustentabilidade, escritório de arquitetura, sociedade. Olha quanto conteúdo. Se inscreve no canal. Se inscreve, deixa o seu joinha aí, deixa o comentário para as meninas. Eu amo ler os comentários, eu leio todos. Então se inscreve, ajuda a gente a alcançar mais pessoas que querem empreender, né, que precisam de dicas. Então se inscreve lá no canal. Gostoso, né? Principalmente Maravilha. clientes que viram amigos, né? Nossa, nem fale. E no caso da Emily, ela já era amiga da É. Si, né? Então é ainda mais especial. Quando a gente atende um amigo meu ou dela, é uma coisa assim muito mais delicada, porque a gente Uma sabe que a gente carga, né? a gente vai entrar muito no universo daquela pessoa, porque a gente vai lá, a gente vai usar o espaço depois, a gente vai jantar com essa pessoa, vai comemorar, celebrar, né, os pequenos momentos. Então, É desafiador, né? realmente. Às vezes é mais fácil vender para um estranho do que para um amigo, porque tem toda a É. responsabilidade. Meninas, eu acho muito legal, assim, principalmente essa conexão de vocês duas. Eu acho muito importante isso. Às vezes a gente fica olhando com maus olhos a sociedade. E quão maravilhoso é a gente ter braços, a gente ter pernas, a gente ter ali uma pessoa que tá junto com a gente, que ela não pensa igual a gente, mas o pensamento dela, a ação dela nos complementa, né? E é a gente saber trabalhar muitas vezes com as nossas limitações e até com o nosso ego. É um desafio, isso dentro até do casamento, porque quantas vezes a gente tem que dar uma segurada? Peraí, né, Deus? É paciência, força, né? Vamos pro braço. Então, uma sociedade, ela pode sim ser bênção, ela deve sim dar certo. Depende muito disso, né? Dessa conexão, dessa amizade, dessa transparência, dessa lealdade. Qual dica que vocês dão para as pessoas que querem ter uma sociedade, que pensam em ter uma sociedade? Qual é a chave para ter uma sociedade de sucesso? Eu acho que, no nosso caso em si, e eu acho que eu diria isso para qualquer um, não leve o trabalho acima da amizade e do carinho que você tem com a pessoa. Vai acontecer estresse, vai ter problema, a gente já brigou, sim, acontece de vez em quando, fica mal-humorada, uma chateada uma com a outra, mas é um casamento. Eu brinco muito com a Agatha, que ela é minha marida. Porque, Aham. assim, lidar com as diferenças, né, Dai? E, assim, é o que a Agatha falou, saber separar, entender que é aquele momento, às vezes aquela situação que uma quer resolver de um jeito, outra quer resolver do outro, mas peraí, qual que é o meio termo? Então tá, vamos no meio termo.
a gente aprendeu isso com o tempo. Não vou dizer que sempre foi assim, porque a gente já bateu muito a cabeça as duas juntos, assim, né? De, ai, meu Deus do céu, de ficar brava. Mas agora não, agora acontecem as coisas e a gente sabe contornar melhor. E entender que a amizade é independente disso, é separado, né? É uma coisa, uma curiosidade, assim, né? Uma vez conversando com uma outra amiga nossa, também arquiteta, que também tinha uma sociedade, separou, ela começou a perguntar como é que a gente tava. Ai, que legal, que vocês ainda estão juntos, vocês se deram bem, ah, sim, não sei o quê. E aí eu falei pra ela que a gente leva muito a sério, né? A hora que a gente tá trabalhando, inclusive, até o jeito que a gente se comunica uma com a outra é diferente, porque é pra resolver aquilo, né? Enfim, tava comentando com ela, falei assim, nossa, essa era a minha maior dificuldade, porque a amizade era tanta que a gente só falava de amizade. E aí, na hora de fazer o profissional, de ter aquela conversa séria em relação à empresa, a gente não tinha. Eu falei, nossa, que interessante. É uma coisa que a gente sempre, nunca passou por essa situação de, nossa, a amizade tá atrapalhando, nunca. Tanto que a gente até. Passamos por uma crise. A gente até fala também da manutenção, né, É. de amizade. Tipo assim, a gente tem que marcar um almoço só pra falar da gente, de amigas, entendeu? Esquece Arctime nesse momento. Eu acho que são essas pequenas ações que fazem com que você continue ali firme, né? É um casamento. Se um casamento você foi morar junto com a pessoa e você não vai reavivando aquilo, né, todo dia, fazer uma coisinha diferente, uma surpresinha aqui, conversar sobre coisas que não sejam só casa, filho, enfim. É isso. A Que legal. sociedade é isso. Eu acho interessante a gente tocar nesse assunto, principalmente, né, a gente vindo de sustentabilidade. No mundo hoje, nada se conserta, né? Tudo se troca. Muitas vezes a gente está levando isso para as pessoas. E às vezes são ajustes, às vezes são diferenças de pensamento. Então, é ter essa empatia, é saber olhar um pouquinho com o olhar do outro, é se colocar um pouquinho no lugar do outro. E também, né, muitas vezes também se impor com amor, com respeito, porque a gente também não pode ser escravo da relação, escravo do outro. Que tem muito esses desafios, né, do equilíbrio. Acho que tudo com equilíbrio. O amor próprio é uma linha que ela não permite a gente ser escravo das relações, mas o amor ao próximo é algo que é magnitude, né? Nos aproxima do amor sobre todos, que é Deus. Então, são 3 amores. E quando a gente traz isso para a nossa vida e a gente consegue ver que o outro ele tem chaves que a gente precisa para liberar a nossa história, meu, o negócio vai muito mais longe. Frase clichê. Sozinho vai mais rápido, mas acompanhado vai mais longe. Que Deus preserve muito essa amizade, essa parceria, essa aliança, essa sociedade de vocês. Eu sou apaixonada pela história da Arctime, tá? Conte comigo, com o Pô de Coffee, no que vocês precisarem. Eu trouxe um mimo para vocês, é um mimo, tá? Um mimo mesmo. Ai, meu Deus. Bem a Dai de novo. Poucas Acabei de ideias. sujar o lencinho aqui. É de coração, que eu sei que as duas são apaixonadas pelo café Ágata mais. Ai, meu Deus, já criei uma expectativa aqui, ó. Agora você que se vire pra suprir. É um mimo para vocês colocarem lá na casa de vocês, e vocês lembrarem de nós, do Pô de Coffee. Adoro! Café é sempre uma boa ideia. Vira pra câmera, ver o pessoal de casa ficar Aqui? super curioso. Aqui, ó. Aqui. A gente honrou o pô de coffee ainda, porque as duas são As cafezeiras duas aqui. são cafezeiras. Tomamos Lindo, um cafezinho Dai. aqui, inclusive, de Obrigada. verdade. É dessa de vez. coração, viu? Para vocês lembrarem muito. Eu sei que vocês já Lindo. torcem por esse projeto, vocês acompanham, assim, né? Sempre vejo vocês postando lá, comentando. E é isso. E a gente unindo o útil e agradável, a gente não poderia deixar de falar desse movimento incrível, né? Fale, Agatha, vai, fale para nós. Vou falar. Vamos estar organizando um mutirão de plantio. É uma coisa que a gente começou plantando as árvores para os nossos clientes. O pessoal que acompanha a gente viu, gostou. Comentaram, um mutirão, né? A gente vai com vocês. A gente comentou com a Dai super abraçou a ideia. Então, dia 9 de abril, nós vamos estar executando o nosso primeiro mutirão de plantio aqui em Sorocaba.
Vai ser maravilhoso. Mais informações, mande lá direct para as meninas. Inclusive, também vou deixar aqui para você que é empresário, empreendedor, você que tem empresa, quer trazer sua marca para esse projeto tão precioso que é sustentabilidade, quer mudar a história de vida das pessoas. Vem com a gente, entre em contato, que a gente quer colocar lá o seu logo na camiseta e vai ser o máximo esse projeto. Meninas, é gratidão. Qual que é a palavra final de vocês, a frase final? Vocês têm alguma frase que tem tudo a ver com a vida de vocês? Pode ser juntas, pode ser cada uma com a sua palavra, fiquem à vontade. Vou falar uma frase que eu tenho na minha única tatuagem, que é continue a orar, continue a orar. É uma frase que tem muito a ver com a minha história de vida, né? Quando vem do Continue a Nadar, do Dora, do Dory do Procurando Nemo. E minha mãe, eu sempre falavam que minha mãe era muito parecidinha com ela, porque era atrapalhadinha, confusa. E aí sempre apelidavam ela de Dory. E quando a gente passou por essa turbulência, que ela veio a falecer, os meus primos fizeram uma coroa pra ela, escrito continue a orar, continue a orar. Eu fui emocionada. E essa frase ficou no coração, porque a vida é isso, né? É uma roda gigante que gira e só continua. Com fé você vai. Difícil, hein, gente? Depois dessa, né? Continue a orar. Oração, ela tem poder. Ela tem poder e ela muda histórias. Eu sou prova disso, viva disso, viu, gente? Bom, eu tenho alguns sussurros que me aparecem de vez em quando que eu falo que são anjos, não sei o nome que quiserem dar. E o último que eu tive foi. É uma frase óbvia, né? E que vocês provavelmente já ouviram. Obrigada, Dé. Somos natureza. Nós somos natureza. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a água que circula dentro da gente. Então é isso. Acho que eu deixaria essa frase aqui registrada. Pronto, já. Ai, Tá bom, já. gente. Conseguiu. Eu tava aqui segurando. Vamos pra casa chorar agora. Não é, sabe o que é? Às vezes, eu não sei você aí de casa, mas às vezes a gente enfrenta tanto perrengue, a gente enfrenta tanto desafio, mas depois que as coisas acontecem, você olha e você vê, né, o porquê de tantas lutas, né? Esse projeto, ele nasceu e até hoje a gente passa por muitas dificuldades, mas a cada episódio, a cada entrega aí para você que tá na sua casa, eu olho assim, eu entendo o porquê. Sabe, as coisas vão se linkando. Se eu tivesse aqui gastando o tempo das meninas, o meu, para falar, sei lá, de fofoca, de entretenimento, talvez, nossa, teria 1000 likes, teria um monte de curtidas, teria um monte de seguidores, de inscritos no canal. Mas quando a gente traz pautas que são para impactar vidas, o negócio demora um pouquinho mais. Então, o meu desafio maior hoje é segurar a ansiedade. Tô parando agora de ficar entrando toda hora lá, porque eu ficava toda hora entrando. Ai, peraí, deixa eu ver como que tá, tá crescendo, tá evoluindo, tão visualizando, tão... Porque eu aprendi, né, não continue a orar, que quem tiver que assistir é porque realmente precisa dessa mensagem, né? Então, a minha oração tem sido essa, que alcance pessoas que precisam dessas chaves que foram liberadas aqui. Então, fica a minha gratidão por vocês, pelo transbordo. E é isso, continue a orar e nós somos natureza. Meninas, o café de vocês vendem. Vamos dar um brinde? Vamos. Obrigada, Dai. Obrigada, Dai. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.